madeiro da cruz, no qual esteve suspenso. Para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu o seu santo mistério pascal, ele termina e reina pelos séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu povo, o meu servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista, muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebanho, com raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, num aspecto agradável que possa cativar-nos, desprezado e recolhido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele a quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi despassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelha, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu boca. Como cordeiro, levado ao matadouro, como ovelha muda ante
daqueles que a despiam. Ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi dado sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira da sua boca. Aprova ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura e verá longos dias, e a obra do Senhor estará em suas mãos. Terminados os sacrifícios, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei os milhões como prémio e terá parte dos esforços no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor, Deus fiel, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Tornei buscar-me dos meus inimigos, o desprezo dos meus vizinhos e o terror dos meus conhecidos. Todos evitam passar por mim e esqueceram-me como se fosse morto. Tornei-me como objeto abandonado. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Eu, porém, confio no Senhor. Disse: vós sois o meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Em vossas mãos entrego o meu espírito.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça e um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas. Àquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus ia lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes, pelos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus que o podia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: É Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse, sou eu. Por isso, se a mim buscais, deixai que este vos servir. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, estando na orelha direita. O servo chamava-se Mal. Mas Jesus disse a Pedro: Meta a tua espada na rainha. Não é beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial dos guardas dos judeus, apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, os sucessores de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então outro discípulo conhecido do sumo sacerdote falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse
esse homem? Ele respondeu: Não sou. estavam ali presentes os servos e os guardas. Por causa do frio, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Eu não disse nada em segredo. Porque me interrogas. Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, porque me bates. Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes. Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe. Se não fosse malfeitor, não te entregávamos. Disse-lhes Pilatos. Tomai vós próprios e julgai segundo a vossa lei. Os judeus responderam. Não é permitido dar morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito ao indicar que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe. É por ti que o disses, ou foram outros que o disseram de mim? Disse-lhe Pilatos. Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse Pilatos. Então tu és rei? Jesus respondeu. É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse Pilatos. Que é a verdade. Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus. Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vou trago aqui fora, para saberes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram. Crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós mesmos e crucificai, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar
e para me crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o me libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram. À morte, crucificam. Disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram os príncipes dos sacerdotes. Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar de Calvário, que era em hebraico que se diz Gólgota. Ali crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda no letreiro e colocou no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou que eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estava a cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofás, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia, aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro. Depois ao outro, tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados espaçou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por meio dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus.
trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro estava perto, depositaram Jesus. Palavra de salvação. Como é habitual nestes dias, depois de uma palavra longa, e a palavra deles é mais importante, as palavras humanas são poucas e devem ser mesmo poucas, e por isso, naturalmente, não irei alongar. Gostava apenas de nos lembrar que ao longo deste tempo da Quaresma fui chamando a atenção para aquilo que São João dizia. Hoje escutamos sempre São João, enquanto ao longo do ano litúrgico o evangelista que nos acompanha, o ato de poder e ser vai sempre mudando, na sexta-feira santa é sempre São João. E se vos lembrais a quem participou aqui nas celebrações, São João tinha uma expressão engraçada. Ainda não chegou lá. A hora de Jesus. São João é o único evangelista, talvez, porque ele, ao contrário dos outros evangelistas, em que há uma maior proximidade, em que, digamos, em que os factos acontecidos e relatados há uma proximidade maior, São João, pelo contrário, ele é conhecido como teólogo, porque não se limita a relatar acontecimentos, mas vai ao profundo dos acontecimentos e dá-lhes um sentido. E, de facto, esta expressão é dele. Logo, se nos lembrarem daquele episódio das bodas de Caná, São João nos chama de imagem, chama de sinal. Jesus diz à sua mãe: ainda não chegou a minha hora. Noutras ocasiões dirá: vai chegar a minha hora. Pois bem, a hora de Jesus está a chegar. Esta hora é uma hora que podemos dizer que tem dois momentos: morte e ressurreição. Que é aqui que se manifesta, aquilo em que nós acreditamos como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ao assumir a nossa condição humana, Jesus, nós acreditamos como cristãos que Ele é Deus, mas assumiu a nossa condição humana. E por isso, na morte de Jesus, Ele abriu-nos também a todos nós seres humanos a certeza de que a vida não termina na morte. Ele quis passar também, São Paulo dirá, Jesus assumiu tudo na nossa condição humana, exceto o pecado, que era Deus. Mas, ao assumir a nossa condição humana, na cruz cravou os nossos pecados. Na cruz venceu o mal, venceu o mal. E dá-nos a certeza, a nós, também unidos a Ele, também seremos vencedores. Também chamei a atenção para o facto de, ao longo da história da Igreja, houve, às vezes, a tentação, e isso aconteceu, enfim, durante séculos, de vermos nestes textos, nomeadamente na Semana Santa, vermos apenas o povo judeu. Não é o povo judeu que está em causa. É o mal, o pecado do mundo. Por isso nós dizemos na Eucaristia: hoje não vai a Eucaristia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. São João Evangelista diz que Jesus se oferece por nós na cruz quando no tempo o Cordeiro era sacrificado. Portanto, Ele é Deus e homem, que ao assumir a nossa condição humana, assumiu tudo, exceto o pecado. Mas ao suscitar, abrimos a nós esta certeza de que, se o Rei Jesus não é deste mundo, Ele também nos disse que nós, pelo batismo, também participamos desta vida nova da fé.
É também São João, evangelista, que diz: ele testemunha da vida que estava junto de Deus e nos transmitiu. Esta vida manifesta-se de facto neste Jesus, que por nós morreu, por nós ressuscitou e nos diz que sempre o último da nossa vida não está na morte, mas na vida eterna. Hoje celebramos a morte de Jesus. Aliás, já no domingo passado, escutámos o relato de São Lucas, hoje escutámos São João, dizemos que de facto Jesus assume a sua morte, o sacrifício voluntário da sua vida também, todo o mal, todo o pecado do mundo, para nos dizer que nele tudo foi vencido e para nos dizer a nós que unidos a ele também seremos vencedores. Confiando apenas nas nossas forças, não nos iludamos. Somos fracos, somos frágeis, somos pecadores, mas unidos a Cristo temos a certeza que também nós seremos vencedores. Permaneçamos uns instantes em silêncio. Estas 10 preces que são apresentadas pela leitora, depois teremos uns instantes de silêncio e depois oração. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhes dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé para dar testemunho do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor o envolva e o escapado, o concede e defenda da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, tu governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim que o vosso povo, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé, por Cristo nosso Senhor. Por todos os ministros e pelos fiéis, oremos pelo nosso Bispo Fernando e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja alto ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, o Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei-te ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Pelo catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, para
Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e os abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos nossos testemunhos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus, oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criaste os homens para que os procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes, no meio das suas dificuldades, compreender os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem por reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens, por Cristo nosso Senhor. Pelos governantes, oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus Nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração, segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações,
a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Pelos atribulados, oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas suas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se. A nossa celebração tem 3 momentos. Este é o momento da palavra que agora termina. O próximo momento é o momento da adoração da cruz. Portanto, nós iremos buscar a cruz e as velas, cantaremos por 3 vezes o texto que está previsto para este dia e depois a cruz ficará aqui para que possamos adorá-la e nela adoramos aquele que é o nosso Salvador. Por razões higiênicas, não devemos baixar a guarda. Agradeço também um beijinho da cruz. Se quiser, podem tocar, fazer a iluminação, ajoelhar, mas vamos evitar gestos que depois possam pôr em perigo a saúde de uns e outros. Está bem? Entretanto, hoje está previsto em toda a Igreja Católica um ofertório para os lugares santos. Pronto, é divulgarmos os cristãos de vida na Terra Santa e que por estes tempos conturbados o nosso contributo ainda é mais importante, porque muitos deles viviam no turismo e, como sabeis, ninguém visita, ou muito pouca gente visita. Agora, os lugares santos, uma vez que o conflito entre os judeus e palestinianos tem criado muita instabilidade, e daí a maior necessidade de nós colaborarmos com a sustentação de alguns milhões de cristãos que vivem no meio de grandes dificuldades da perseguição. E, portanto, hoje vamos fazer agora o peditório que tem esta finalidade: ajudar os cristãos, todos aqueles que vivem nos lugares santos, e a manutenção também dos templos e todos os espaços também da Terra Santa. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo.
o Salvador do mundo. Vinda adoremos, vinda adoremos.
consagração. Ontem consagramos mais partículas, porque hoje não há missa, portanto hoje não há consagração, e portanto vamos agora buscar o Santíssimo, que está no salão, anexo à igreja. O altar já está preparado e de seguida teremos depois a pedir. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, podemos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que o pecado de nós. Senhor,
Podem sentar-se. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos renovaste pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que, pela comunhão deste mistério, vos concedemos toda a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Que é habitual no final da celebração, mas sim com uma oração sobre o povo. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Concedei perdão e conforto, aumentai a sua fé e confirmai na esperança da salvação eterna por Cristo nosso Senhor. Quando passarmos em frente à cruz, devemos ajoelhar quem puder, naturalmente. Lembro-vos que hoje ainda temos a Via Sacra, consoante o tempo estiver, podemos fazê-la fora com um percurso habitual ou, se o tempo não permitir, faremos a Via Sacra de canto. Amanhã teremos oração de laudes às 10 horas e depois às 22 horas a vigília pascal. Quem vier deve trazer vela, se não tiver vela, pode depois adquirir uma, porque é uma celebração especial e começamos a celebração completamente às escuras, apenas com a luz que nos vem do Sírio, que é um dos sinais de Cristo. Que a paz seja vos acompanhe.